Olá pessoas, meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo ao canal Seja Melhor Que Ontem. Dando continuidade à série de estudos, estamos aqui com o estudo 24, que fala sobre o princípio de vida cristã. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação aqui especial da Samara e da Pérola. Caso você tenha alguma dúvida desse estudo todo, deixe nos comentários que a gente vai responder, tá certo? E o tema que vamos abordar neste vídeo será princípios de vida cristã, onde vamos aprender a como se vestir, sobre o casamento, sobre relacionamento. E para começar esse estudo, peço a você que abra suas fontes e vamos falar do nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por uma oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar todos nós para poder compartilhar conforme a Tua vontade, Senhor. Nos abençoa, nos dá a rédea, Senhor, para que a gente venha participar por Ti. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para começar, Pérola aqui vai fazer a primeira pergunta e vai ser a primeira a falar, né? Vamos lá, né? Como a Samara já falou, no vídeo de hoje a gente vai falar várias coisas a respeito do comportamento de um cristão, né? Como é ser assim, você chegar em um local, não precisar usar suas palavras, mas de acordo com o modo que você veste, suas roupas, que você olha para as pessoas, o seu olhar, o seu sorriso, tudo isso fala, né? Sobre o seu relacionamento com Deus. E a gente vai falar agora um pouco sobre várias coisas que estão também explícitas na Bíblia. E vamos para a primeira pergunta desse estudo, que é: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente, né? Daquele que crê em Deus e está ali disposto a andar com Ele e seguir a sua vontade todos os dias. E o primeiro texto está lá em João 5,39. Ela vai abrir aqui rapidinho e eu já vou abrindo em Colossenses e abrir em Hebreus, tá certo? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A gente viu um tópico bem interessante. Quando você lê a palavra de Deus, você cresce espiritualmente. Verdade. Como, por exemplo, deve haver, com certeza, um livro que você já leu e que você ama muito. É tipo como você estivesse conectado todos os dias com o autor daquele livro, com o autor da sua vida, com o autor da sua história. Então você lê a Bíblia todos os dias, é um hábito que você vai construindo aos poucos e que com certeza fortifica e fortalece muito a sua fé e o seu relacionamento com Deus. E o segundo texto está lá em Colossenses 4,12, que diz o seguinte: perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Primeiro é você ler a palavra de Deus e o segundo, orar. Isso vai estar sempre fortalecendo e crescendo o seu espírito. A oração é como se fosse o abrir do seu coração a Deus, né? Como se você estivesse conversando com um amigo mesmo. Então, mais do que ler a Bíblia, assim, pra mim, na minha experiência pessoal, né? A oração é o que eu tenho de mais íntimo com Deus, porque é pra Ele que eu conto todos os meus problemas, exponho todos os meus sonhos, os desejos da minha vida e coloco tudo nas mãos dEle, e eu sei que Ele está ali sempre me ouvindo. E o próximo texto será Hebreus 10:25, que fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uma coisa bem interessante muitas pessoas gostam de ir para a igreja e outras não, né? Mas se você gosta e vai, você está de parabéns. Porque quando você chega no lugar e você se sente acolhido, as pessoas alegres vêm cumprimentar você, se sente bem e tende a voltar aqui. E é isso que Deus quer, que você sempre vá à casa dele. Muita gente já veio pra mim e disse assim: pra que ir pra igreja se eu posso adorar a Deus na minha casa, no meu quarto, boto lá uma música, canto e faço a minha oração. Mas a igreja é a casa do Senhor, é onde Deus habita, entendeu? Onde você tá ali com seus irmãos, você se fortalece na fé. É um lugar de aconchego, é uma família, entendeu? Não é só uma casa, um templo, um lugar qualquer.
É como se fôssemos uma família unidos em um propósito só, que é adorar a Deus. Então é muito importante. E o próximo texto está lá em Marcos 5, do 18 ao 20. Marcos 5, 18 ao 20, diz o seguinte: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, que é você compartilhar o amor de Deus. Naquela época ali, a gente não sabia, não sei se tinha Bíblia naquela época, né? Acho que era papiro. E aí, mas muitos não tinham acesso àquilo. Mas a maravilha que Deus fazia, Jesus Cristo, eles compartilhavam. Justamente, então vemos através desse versículo, né, que através da nossa pregação, do nosso testemunho, das nossas palavras, diz muito também a respeito da nossa modéstia cristã. Não só de você chegar, a gente está falando aqui, você chegar, parar e começar a falar com a pessoa sobre a Bíblia, mas como você vai se portar perante as pessoas, o seu modo de falar é diferente quando você tem a Jesus dentro do seu coração. Fala com amor, com compaixão. Aí a gente vem para a segunda pergunta, que já muda um pouco o contexto. A gente já vem para o fortalecimento, né, e o crescimento espiritual. E também entra uma parte bem interessante, que é o sábado. E aqui a pergunta diz o seguinte: como devem viver as horas do sábado? O primeiro texto está lá em Isaías 58, 13 e 14 e Lucas 4, 31. Isaías aqui vou abrir e ler. E ela vai abrir Lucas aqui. Vamos lá. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. E Lucas 4:31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. A gente pode ver uma coisa, que no sábado você tem que fazer o quê? Adorar a Deus e servir levar a o sua povo, né? mensagem ao mundo. Ao mundo, né? Você ajudar o próximo e também servir a Deus. Porque servir a Deus não é só ir até a igreja, esquentar banco, como muitas vezes falado, né? É algo muito grande, né? A gente só sabe quando está dentro. E justamente aquilo que a gente faz, né? O nosso exemplo. A gente muitas vezes visita lares de idosos, lares de crianças que ficam lá também, que não têm uma casa, não têm uma moradia. A gente muitas vezes reúne cestas básicas e distribui para as pessoas, a gente doa. Também como fazemos nosso pôr do sol ali, por exemplo, aqui na orla que tem na cidade. É um dia especial para que você também junte o seu testemunho, o que você faz, para demonstrar para as pessoas que o sábado não é somente para ficar dormindo e descansando, como muitas pessoas pensam. Falar sobre faz se nada, reconectar com Deus mesmo. Verdade. Porque a gente tem 7 dias, a maioria trabalha 6 dias, mas o sábado está aí para você fazer o bem e crescer espiritualmente sempre. O cara que durante a semana você vai sempre estar ali constantemente fortalecendo sua fé, mas o sábado é um dia principal para isso. O sábado é importante. A terceira pergunta, Samara. Com ela. Valeu. A terceira pergunta: como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Aí a gente vem aqui, você vai para Efésios 4:21, 4:25. Eu vou para Gálatas 5:13 e você vai para Efésios 4:25, né? Pode ler como chama. 6:10. E agora vamos ler aqui Efésios 4:25, que diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gálatas 5:13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, sois chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar
ocasião à carne. Sede antes uns servos dos outros, pelo amor. Achou? Gálatas o quê? 6. 6 e 10. 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ela falou sobre o quê? Falar a Então, verdade, né? resumindo aqui o que eu falei sobre a mentira e a verdade. Porque Deus não quer que a gente ande mentindo e principalmente, né, para os membros da igreja, nossos irmãos e tudo mais. Então, devemos sempre andar com a verdade, falar a verdade e andar o mais longe possível da mentira, E o Moteiro já falou um pouco de servir uns aos outros. do amor. A gente aqui na igreja, assim, nem tudo a gente vai poder ajudar, mas no que a gente pode, a gente tá lá e ajuda. Faz aquele mutirão e vai lá, ajuda e Demonstrar o o amor. amor de Deus. E o texto que eu falei também fala sobre Pra fazer o bem, né? fazer o bem, isso. Não só os próximos, né, mas os que estão mais perto da gente, que são os irmãos da igreja. Porque não adianta você estar na igreja, parecer ser uma pessoa e fora ser uma pessoa totalmente diferente. Tem que seguir o exemplo de Cristo. Né? Bom, a quarta pergunta que eu vou fazer a Samara aqui. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? A gente pode ver lá esse texto em 1 Timóteo 2:9. Você sabe? Vá, quem é mais primeiro? Quem conseguir primeiro. 1 Timóteo. Eu tinha achado. Eu achei. 1 Timóteo 2:9 diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se atraviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira fisada ou com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Então, ele está dizendo o quê? Que é para a mulher vestir com modéstia e bom senso, né? Verdade. Aí eu não Isso varia de pessoa para pessoa, porque eu posso achar que uma roupa cabe bem a mim e à igreja, só que a pessoa pode achar que não cabe a mim e à igreja com ela. Mas aí é que Você tá. tem A que ter bom partir senso, do né? momento que você tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, você está sempre ligado com Deus, você é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. Você veste uma roupa e automaticamente suas ações já dizem tudo o que você é. Você se sente incomodada com o simples ato que você O faz. Espírito Santo O Espírito ele Santo fala. tá bem forte na sua Então, vida. aqui estamos dizendo, né, que um dos princípios cristãos é a forma de vestimenta, não só das mulheres, mas também dos homens, né? Quinta pergunta. Mudando um pouco o contexto, né, de vestimenta para casamento agora, quinta pergunta diz o seguinte: qual é a atitude do cristão para com o casamento? A gente vai ver isso em 1 Coríntios, do 7, do 10 ao 14. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e está consciente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o do marido crente. Doutra sorte, né? Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Esse negócio do casamento é o cara entender, né? Complicado. Mas aí, Deus dá o conselho. Caso você case com uma pessoa que não tem uma fé e tal, e seja incrédula, ou homem ou mulher, você vai ter que aguentar ali. Se ela quer viver com você, Foi uma escolha sua, você né? vai ter que aguentar até ela não quiser mais morar com você. Agora, se ela quer morar com você, você não abandone ela. Ou ele quer morar com você, você não abandone ele. Esse é o conselho de Deus. Você tem que ou separar, né? Dependendo, ou se reconciliar. E não casar novamente. Justamente. Mas aí tem vários textos na Bíblia que a gente for ler, a gente vai passar o dia todinho aqui só lendo sobre casamento. Sobre o casamento. Tá certo? E se você quiser dar uma olhadinha melhor, você vai lá em Mateus 19, do 8 ao 9 e Hebreus 13, 14.
nós respondemos melhor sobre esse assunto. Sexta pergunta. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? Agora vem uma coisa que é bastante séria nesse mundo, né? Você vê a Deus ou você vê ao mundo, né? E a gente pode ver lá em João 2, 17, do 15 ao 17. (15 a 17). Do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E a gente vê uma coisa interessante, né? Que não é para gente dar valor ao mundo, né? É mais coisa de Deus. Esse é o conselho de Deus para a gente. As felicidades, assim, Esse mundo é passageiro, né? são momentâneas. Você vai na festa, você faz as coisas erradas, é naquele momento que você vai se sentir feliz e os prazeres desse mundo. Agora, a felicidade que você vai ter com Deus, em seu relacionamento com Deus, em seus momentos com Deus, é totalmente diferente, porque é algo que vai te levar para a vida eterna. Não é algo passageiro que vai te levar à perdição, e sim algo que te levará para uma vida eterna ao lado de Jesus. Justamente. Agora, partindo para a segunda pergunta, quem quer fazer? A pergunta sim. Passa a pergunta certa. Certo, uma pergunta. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? E agora a gente já mudou de assunto, viu? Vê o casamento, vê o vestuário, agora é a parte sexual. Tudo uma fase, A né? gente pode ver lá em 1 Coríntios 6, 9 e 18, que diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganes, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas. E o 18 diz o seguinte: fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o próprio corpo. Então a gente vê uma coisa interessante: quem é casado, que não adultere. E se você é solteiro, que você não perca a sua moral, sua moralidade, certo? Quer dizer, não faça uma relação antes do casamento. Atualmente, isso quer dizer ficar, né? É, Isso, sexo tipo antes do isso. casamento. E aí é bom a gente evitar, porque a conselho de Deus é isso, né? Última pergunta: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Agora já mudou para outro assunto, tá vendo? Tipo, uma autoridade ali, você deve obedecer ou não? Vamos ver o que a E Bíblia eu diz? vou ler Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E agora, eu vou ler aqui Atos rapidinho, Atos 5:29, que diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí a gente vê uma parte interessante que você tem que obedecer, tem que respeitar as autoridades desse mundo, porque Deus disse que é para respeitar. Mas se ela está acima da de Deus, está errado. Em primeiro lugar, você tem que obedecer a Deus. Então, na verdade, vimos que automaticamente, a partir do momento que você é temente a Deus, você será temente também às leis Do mundo, né? do mundo e do país que rege você. Né? Agora a gente vai para a nova pergunta. Deixa eu ver. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos? E o que elas significam? Agora a gente já entra na parte da ceia, do pão, do vinho e do lava-pés, certo? Primeiro está lá em João 13, 4 e 5. E um aí você abre. Você abre em João e ela abre em Coríntios. 1 Coríntios. João 13, 4 e 5 e você 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Levantou-se da ceia
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se a ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Até agora a gente vê aí duas partes de cerimônia interessantes. Uma que é a Santa Ceia, que aí já pega a parte do pão e do suco, e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E o lava-pés, que foi onde Jesus mostrou uma das maiores humildades do mundo. A demonstração de humildade e também uma forma que De você... amor, de amor, eu sou igual a você, nós dois, né? É tipo, dá o exemplo, né? Aí você vê, o Filho de Deus teve que fazer isso para mostrar o exemplo para nós, que a gente tem que fazer também. E o outro está lá em 1 Coríntios 11, Para entender. 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. 23 ao 28. É. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, até aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E a gente vê uma parte bem interessante que é quando você prova do pão e do cálice de Deus, né? O cálice significa o sangue dele, ele lá naquela cruz, pelos nossos pecados, e o pão significa o corpo dele. Ele esteve lá naquele recinto lá onde ele morreu, certo? E essa daí foi uma cerimônia que a gente pode, que Deus instituiu antes dele morrer, para que a gente possa seguir nessa terra. É como se fosse um rebatismo. Não precisa tomar banho, se molhar de novo na água. Você está bem com Deus, come o pão, bebe o suco da uva, e é um símbolo disso daí, certo? Do amor de Deus por nós. E mais um estudo terminamos. Se você teve alguma dúvida nesse estudo todo, deixe nos comentários que eu, a Pérola, a Samara, responderemos de bom grado, certo? Para terminar, Pérola vai fazer uma breve oração para nos despedirmos. Oremos. Grandioso Pai que estás no céu, Senhor, vem nos abençoar, bem como abençoar cada pessoa que assistirá esse vídeo, para que possamos demonstrar o seu amor a todos os que iremos nos relacionar, ó Deus. Que possamos demonstrar o que Tu queres em nossa vida, através de nossas ações, de nossas palavras, de nossa vestimenta e de nosso testemunho. Venha abençoar cada pessoa aqui presente e venha abençoar também os planos do coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém.